Paz do Senhor a todos. Esse é um vídeo que eu estou fazendo, vai ser uma forma um pouco diferente. É um vídeo mais de um alerta, e o objetivo do vídeo é realmente alertar você, alertar todos quantos pudermos alertar. Assim eu conto com a sua ajuda para nós divulgarmos o vídeo. Eu vou estar disponibilizando também um áudio nos grupos do WhatsApp sobre o que nós vamos falar. Nós sabemos que Deus fala conosco através de sonhos, de visões. Ele usa um profeta, ele usa pessoas, e o Espírito Santo tem várias formas de falar com o homem, né? O Senhor fala através da minha vida e fala comigo através de sonhos e visões. Já faz 15 anos. Em 15 anos, amados, eu nunca vi uma revelação de Deus não acontecer, né? Principalmente quando Deus diz, se você não fizer isso, isso vai acontecer. Então Deus é categórico, Deus é verdadeiro, e sobre Deus ser verdadeiro é o próximo vídeo que eu vou fazer. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Deus diz que vai fazer algo, Ele cumpre. O Senhor me deu em uma semana 3 visões. Eu não vou contar a visão aqui, porque senão ficaria muito extenso. Mas a conclusão da visão qual é? Deus irá trazer um conserto sobre o Brasil. Na primeira visão, eu via algumas cidades com muita água, na primeira e na segunda visão, e na última visão, que foi ontem, dia 29 de abril de 2016, o Senhor me mostrava um terremoto que vai alcançar algumas cidades do Brasil, mas também a fúria da natureza que vai alcançar todo o Brasil. E nessa visão, eu dizia para as pessoas, estoquem alimento, estoquem água e se arrependam. Por que Deus castigaria o Brasil? Essa é a questão. Deus vai castigar o Brasil porque nós precisamos ter um arrependimento nacional. Do que eu preciso me arrepender, Roberto? Do que o Brasil precisa se arrepender? O Brasil precisa se arrepender do evangelho da prosperidade que não existe. O Brasil precisa se arrepender das mentiras. O Brasil precisa se arrepender de uma igreja onde há fornicação e adultério no altar. O Brasil precisa se arrepender da venda de unção, da venda de cura. O Brasil é um país idólatra que não idolatra a imagem. O Brasil idolatra imagem, idolatra dinheiro. A igreja do Brasil idolatra dinheiro, idolatra cantor. Nós não buscamos somente a Deus. Foi nos ensinado por falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, de que existem várias formas de adorar a Deus e na verdade não tem, né? Você não adora a Deus quando você tem dinheiro. Você não adora a Deus porque você é pobre e você fica rico. Ou seja, a menos que haja um arrependimento nacional nesse país, então o conserto de Deus, acredito que não viria, como Deus fez com Nínive. A partir do momento em que todo o povo, começando das autoridades até o menor, se arrependeram, jejuaram, se prostraram, então o Senhor retirou de sobre Nínive o peso. Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo. Eu venho aqui alertar você para dizer que haverá um conserto sobre esse país. Deus usará a fúria da natureza com o Brasil. E muitas pessoas morrerão. E vai faltar alimento. Então, quando eu digo que eu vou falar sobre essa visão, eu vou falar muito sobre isso, aonde eu puder falar. Algumas pessoas me perguntam, Roberto, você não tem... As pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão rir. Eu não me importo, irmãos. Eu não me importo que as pessoas riam, elas não acreditem. É indiferente isso para mim. A diferença para mim é o recado chegar. É a pessoa saber o que vai acontecer. Porque entre o momento em que ela começa a ver o desastre e um momento de uma destruição da vida dela, existe a oportunidade dela se arrepender. E é aí que está a minha preocupação. Não das pessoas não acreditarem. Eu quero que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Arrependei-vos, porque o Senhor vai lançar sobre o Brasil um conserto. Eu fiquei muito assustada ontem, porque em uma semana, 3 visões sobre
uma tragédia no Brasil é muita coisa. Eu que tenho visões, como falei para vocês, há 15 anos, fiquei bastante assustada. Não é natural Deus dar esse tipo de visão. E quando Deus repete as visões, Ele diz, eu tenho pressa. Então, eu vou clamar, eu vou gritar aonde eu puder. E eu peço a você que me escuta, que propague a mensagem. Independe do que a pessoa pense, independe do que ela acha. Se arrependa. Na primeira visão, a minha filha mais velha me fazia uma pergunta durante a visão. Ela dizia assim, mãe, o Senhor vai destruir a nossa terra? E a minha resposta na visão foi sim, é necessário para que haja arrependimento. Na terceira visão, um avião não conseguia pousar porque a terra tremia. Prédios caíam e o concerto do Senhor virá sobre esta nação. O concerto do Senhor virá sobre você, Brasil. E o povo do Brasil, que possa se prostrar diante do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Que você possa estocar o seu alimento, guarde porque vai faltar alimento. Vai faltar o alimento nessa terra. Vai faltar a água. Mas ainda que nós não tenhamos o alimento, nem a água, se nós tivermos o pão da vida e a água que jorra do trono de Deus, nós teremos tudo. Que eu e você possamos orar pelo país. Amém? Eu conto com você que está me ouvindo e me assistindo para propagar a mensagem. Independe da crença das pessoas. Que ninguém seja pego de surpresa. E também para que nós possamos continuar orando por esse país. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Porque entre o momento em que ela começa a ver o desastre e um momento de uma destruição da vida dela, existe a oportunidade dela se arrepender. E é aí que está a minha preocupação. Não das pessoas não acreditarem. Eu quero que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Arrependei-vos, porque o Senhor vai lançar sobre o Brasil um concerto. Eu fiquei muito assustada ontem, porque em uma semana, 3 visões sobre uma tragédia no Brasil é muita coisa. Eu que tenho visões, como falei para vocês, há 15 anos, fiquei bastante assustada. Não é natural Deus dar esse tipo de visão. E quando Deus repete as visões, Ele diz, eu tenho pressa. Então, eu vou clamar, eu vou gritar aonde eu puder. E eu peço a você que me escuta, que propague a mensagem. Independe do que a pessoa pense, independe do que ela acha. Se arrependa. Na primeira visão, a minha filha mais velha me fazia uma pergunta durante a visão. Ela dizia assim, mãe, paz do Senhor a todos. Esse é um vídeo que eu estou fazendo, vai ser uma forma um pouco diferente. É um vídeo mais de um alerta. E o objetivo do vídeo é realmente alertar você, alertar todos quantos pudermos alertar. Assim eu conto com a sua ajuda para nós divulgarmos o vídeo. Eu vou estar disponibilizando também um áudio nos grupos do WhatsApp sobre o que nós vamos falar. Nós sabemos que Deus fala conosco através de sonhos, de visões, Ele usa um profeta, Ele usa pessoas, e o Espírito Santo tem várias formas de falar com o homem, né? O Senhor fala através da minha vida e fala comigo através de sonhos e visões. Já faz 15 anos. Em 15 anos, amados, eu nunca vi uma revelação de Deus não acontecer, né? Principalmente quando Deus diz, se você não fizer isso, isso vai acontecer. Então Deus é categórico, Deus é verdadeiro, e sobre Deus ser verdadeiro é o próximo vídeo que eu vou fazer. Então o concerto de Deus, acredito que não viria, como Deus fez com Nínive. A partir do momento em que todo o povo, começando das autoridades até o menor, se arrependeram, jejuaram, se prostraram, então o Senhor retirou de sobre Nínive o peso. Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo. Eu venho aqui alertar você para dizer que haverá um concerto sobre esse país. Deus usará a fúria da natureza com o Brasil. E muitas pessoas morrerão. E vai faltar alimento. Então, quando eu digo que eu vou falar sobre essa visão, eu vou falar muito sobre isso, aonde eu puder falar. Algumas pessoas me perguntam, Roberto, você não tem... As pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão rir. Eu não me importo, irmãos.
Eu não me importo que as pessoas riam, elas não acreditem. É indiferente isso para mim. A diferença para mim é o recado chegar. É a pessoa saber o que vai acontecer. Mas o que eu quero dizer para você é que quando Deus diz que vai fazer algo, Ele cumpre. O Senhor me deu em uma semana 3 visões. Eu não vou contar a visão aqui, porque senão ficaria muito extenso. Mas a conclusão da visão qual é? Deus irá trazer um conserto sobre o Brasil. Na primeira visão, eu via algumas cidades com muita água, na primeira e na segunda visão, e na última visão, que foi ontem, dia 29 de abril de 2016, o Senhor me mostrava um terremoto que vai alcançar algumas cidades do Brasil, mas também a fúria da natureza que vai alcançar todo o Brasil. E nessa visão, eu dizia para as pessoas: estoquem alimento, estoquem água e se arrependam. Por que Deus castigaria o Brasil? Essa é a questão. Deus vai castigar o Brasil porque nós precisamos ter um arrependimento nacional. Do que eu preciso me arrepender, Roberto? Do que o Brasil precisa se arrepender? O Brasil precisa se arrepender do evangelho da prosperidade que não existe. O Brasil precisa se arrepender das mentiras. O Brasil precisa se arrepender de uma igreja onde há fornicação e adultério no altar. O Brasil precisa se arrepender da venda de unção, da venda de cura. O Brasil é um país idólatra que não idolatra a imagem. O Brasil idolatra imagem, idolatra dinheiro. A igreja do Brasil idolatra dinheiro, idolatra cantor. Nós não buscamos somente a Deus. Foi nos ensinado por falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, de que existem várias formas de adorar a Deus e na verdade não tem. Você não adora a Deus quando você tem dinheiro. Você não adora a Deus porque você é pobre e você fica rico. Ou seja, a menos que haja um arrependimento nacional nesse país,